Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bom dia a todos, minhas mais respeitosas reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Eu peço desculpas, nós deveríamos ter começado antes, mas eu tive alguns problemas técnicos aqui com a minha conexão. Então, vamos começar agora. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Nityananda Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então, vamos fazer a leitura do Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraja Goswami. Krishnadas Kaviraja Goswami, ele era discípulo de Hare Krishna Haridasha. Ele era discípulo de Rupa Goswami. E ele teve muita convivência com Rupa Goswami, com Sanatana Goswami e com Jiva Goswami. Apesar de Krishnadas Kaviraja não ter encontrado Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente, ele é um contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu e ele ouvia as histórias ou as narrativas diretamente da boca daqueles que tinham visto Chaitanya Mahaprabhu, né? Além disso, toda essa biografia de Chaitanya Mahaprabhu, que é o Chaitanya Charitamrita, ela se baseia nos diários. Eu estou sempre repetindo isso porque é importante, né? Elas se baseiam nos diários de duas pessoas. Um é Murari Gupta, né? Murari Gupta, ele viu Chaitanya Mahaprabhu, ele era vizinho de Jagannatha Mishra, então ele conseguiu acompanhar toda a infância de Chaitanya Mahaprabhu, a juventude dele, o período que ele ficou casado e etc. E ele escreveu um diário de tudo aquilo que ele presenciou com seus próprios olhos, né? Esse diário de Murari Gupta, ele serviu como base para que Vrindavana Das Thakur escrevesse o seu Chaitanya Bhagavata, né? Chaitanya Bhagavata é a primeira biografia que trata da primeira parte da vida de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que trata da vida de Chaitanya Mahaprabhu, da primeira parte da vida dele, até o período que ele toma sannyasa, né? Então foi escrito bem mais cedo, assim, né? Mais tarde, os Gaudiyas Vaishnavas viram a necessidade de escrever a biografia, uma biografia mais detalhada, porque haviam outras biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como o Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka e o Chaitanya Mangala, né? Muito embora
Chaitanya Bhagavata também receba o nome de Chaitanya Mandala, né? Então, os Gaudiya Vaishnavas se reuniram e eles elegeram quem ia ser, que ia escrever essa biografia pós-sannyasi. E nessa época, Rupa Goswami já não estava mais aqui no planeta, Jiva Goswami também já não estava mais, e quem é que estava, né? Daquela primeira geração de contemporâneos de Chaitanya Mahaprabhu? Existiam alguns, mas o principal deles era Krishnadas Kaviraja Goswami, né? Era Krishnadas Kaviraja Goswami, que já estava bem idoso, assim. Se não me engano, já devia estar assim, próximo dos 90 anos de idade, etc. Assim, estava com dificuldade de enxergar. Então, Krishnadas Kaviraja Goswami, ele é escolhido para fazer essa biografia, que é o Chaitanya Charitamrita. E Krishnadas Kaviraja, ele se baseia nesses dois diários, não só baseado nos relatos que ele ouve diretamente dos Goswamis de Vrindavan, que tiveram acesso diretamente a Chaitanya Mahaprabhu, mas também esses dois diários, que é um de Murari Gupta, que eu já falei aqui, né, que serviu como base do Chaitanya Bhagavata, e um outro diário que é uma preciosidade, é uma joia, né, que são os diários de Swarupa Damodara Goswami. Swarupa Damodara Goswami, ele foi o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava junto com Chaitanya Mahaprabhu em todos os momentos mais importantes da pregação de Chaitanya Mahaprabhu, principalmente na fase que ele estava em Jagannatha Puri, num lugar chamado Gambira, né? O Gambira era onde ele ficava, onde Chaitanya Mahaprabhu ficou os últimos anos da sua vida, né? Chaitanya Mahaprabhu então, e Swarupa Damodara, ele era muito muito detalhista. Então tudo que Chaitanya Mahaprabhu falava, tudo que Chaitanya Mahaprabhu fazia, tudo que ele ouvia, que outras pessoas tinham visto Chaitanya Mahaprabhu fazendo, Swarupa Damodara na mesma hora ia lá e registrava. Então o Chaitanya Charitamrita ele é uma biografia, o que se chama, é uma biografia na qual o biógrafo ele teve acesso ao que em história a gente chama de documentação primária. Documentação primária são são aqueles documentos que são produzidos no próprio período que aquele que está sendo o alvo da biografia esteve presente, né? Então, a biografia de Chaitanya, o Chaitanya Charitamrita, ele é uma biografia impressionante. Na verdade, alguns historiadores relatam que nenhum líder espiritual do quilate de Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, líderes espirituais que influenciaram em nível mundial, ok, teve uma biografia tão detalhada e tão extensa quanto Chaitanya Mahaprabhu tem no Chaitanya Bhagavata e principalmente no Chaitanya Charitamrita. O Chaitanya Charitamrita ele traz várias passagens de Chaitanya Mahaprabhu e que é a principal referência para a teologia e a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Ele dá referência, né? Mas assim, é claro que, por exemplo, no caso da teologia de Chaitanya Mahaprabhu, quem descreve isso é Rupa Goswami, né? É Rupa Goswami, principalmente em dois livros, né? Um que é o principal, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu, que
Srila Prabhupada, ele fez um resumo chamado O Néctar da Devoção. Ele traduz esse livro, né, O Néctar da Devoção. E um outro que é o estudo posterior do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o Jwala Lilamani. Jwala Lilamani também foi escrito por Rupa Goswami. Ele foi escrito por Rupa Goswami, e aí ele é o estudo posterior do Chaitanya Charitamrita. Então essa é a base teológica do Gaudiya Vaishnavismo, né? A palavra Gaudiya vem de Gauda, que é a Bengala. Então Gaudiya Vaishnavismo. Gaudiya Vaishnavismo significa o Vaishnavismo da Bengala. Então é um Vaishnavismo específico, é o Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e que ele traz todos os elementos teológicos, filosóficos e culturais da Bengala do período de Sri Chaitanya Mahaprabhu. É isso que foi instituído por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, tudo, né, a estética, tudo é ligado à Bengala. Por isso que a Bengala ela é tão importante, né? E por isso que a nossa sede mundial da ISKCON fica em Mayapur, que é local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Lá em Mayapur, que é uma ilha no Ganges, é uma das ilhas, existe um local chamado, meu Deus, não, às vezes a memória o Yogapita, né? Yogapita é o local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, por exemplo, a sede da ISKCON em Mayapur, ela é bem localizada, né? Ela é muito bem localizada, e assim, uns 3 quilômetros de distância fica o local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o Yogapita, que foi construído por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Esse local do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava desaparecido, né? Ele ficou desaparecido durante muito tempo, e quem revelou esse local foi Srila Bhaktivinoda Thakur, baseado nas instruções de Jagannatha Das Babaji, que é um outro acharya da nossa sucessão discipular, né? Então é revelado o local do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e lá no Yogapita também está o Samadhi de Srila Bhaktivinoda Thakur e o Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, né? Então é isso. Então vamos fazer a leitura, né? O capítulo é o capítulo 10, né? Capítulo 10 do Adi-lila. Eu coloquei na descrição Madhya, mas na verdade é Adi-lila, eu me confundi. E o verso é o verso 107, né? É o verso 107. Nesses versos aqui, o nome do capítulo é o principal tronco da árvore de Chaitanya, né? Então aqui está explicando os diversos galhos, as diversas ramificações do movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Aqueles que levaram esse movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu inicialmente para toda a Índia, e depois, posteriormente, Srila Prabhupada leva para o mundo inteiro, né? Existem segundo os historiadores, existem 3 principais divulgadores da teologia, da filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, os 3 principais pregadores da consciência de Krishna, nesse período ali, logo após Sri Chaitanya Mahaprabhu sair do planeta, né? E também durante o período que ele esteve aqui no planeta, porque ele ficou em Jagannatha Puri. Então
os seus discípulos pregavam e levavam essa mensagem para todos. O principal é Nityananda Prabhu, o outro é Advaita Acharya, e o outro é um outro associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu chamado Narahari Gupta. Esse Narahari Gupta, ele está presente na canção Gora Arati, né? Que é uma cerimônia que nós fazemos todos os dias de glorificação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Kibajayo Jaya Gora Chandre Aroti Koshoba. Então tem um momento, ele vai descrevendo os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fazendo a adoração, os semideuses, etc. E uma das estrofes, o primeiro é Narahari Adikore. Então esse Narahari se refere a Narahari Gupta, né? E então, assim, a principal diferença entre Nityananda e Advaita Acharya é que Nityananda ele prega principalmente para as pessoas mais pobres, né? Para a população em geral, ele vai distribuindo para todo mundo. Já Advaita Acharya, a pregação dele é principalmente para os brahmanas, para as pessoas que são aristocráticas, etc. Então é interessante, e Murari Gupta também para as pessoas mais quando as pessoas Narahari Gupta também prega para as pessoas mais simples e etc, né? É interessante porque você vai observar que o movimento Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu é para todas as pessoas. E esses seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu foram muito hábeis, né? Eles pregaram não só para as pessoas simples, como também para as pessoas mais eruditas, por assim dizer, né? Uma outra coisa que é interessante, que vale a pena dizer sobre essa biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é que, e aí isso daqui é também um indício de que toda a questão cultural da Bengala está diretamente inserida está diretamente ligada à teologia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por isso é Gaudiya Vaishnavismo, que é o Vaishnavismo da Bengala. É que normalmente quando se escrevem livros, né, que tratam sobre teologia, os Vaishnavas, quando escrevem livros que tratam sobre teologia, sobre filosofia, etc., a língua que é utilizada é o sânscrito, né? A língua que é utilizada para descrever os conceitos, etc., é o sânscrito, né? Mas as biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, elas não foram escritas em sânscrito, elas foram escritas em bengali. E assim, o Chaitanya Charitamrita, para quem já estudou, ele não é só uma biografia descritiva da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Aqui existem profundos ensinamentos teológicos e filosóficos, mas que estão em bengali. Isso demonstra também que a intenção daqueles que escreveram era de popularizar o movimento de Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, escrever na língua que era falada e lida localmente. Por quê? Porque o sânscrito, só quem lia o sânscrito eram eruditos, né? O Bhakti-rasamrita Sindhu, assim como os Sandarbhas de Jiva Goswami, que é a parte filosófica, né? Então,
assim, o Bhaktirasamrita Sindhu e o Jwala Lilamani, que são a parte teológica, eles são escritos em sânscrito, né? Assim como os Sandarbhas, que representam a filosofia, né? E é preciso entender bem que um fala sobre filosofia e o outro fala sobre teologia, né? Todos eles são tratados em sânscrito, mas o Chaitanya Charitamrita e o Chaitanya Bhagavata não, eles são escritos em Bengali, justamente que era para popularizar, né, a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu e etc, né? E qual é a principal intenção quando os devotos se reúnem para pedir para que Krishnadas Kaviraja Goswami escrevesse o Chaitanya Charitamrita? A intenção não é outra senão estabelecer a divindade de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Demonstrar através dos relatos, dos testemunhos, que Sri Chaitanya Mahaprabhu era Deus, Krishna. E isso fica tácito pelos testemunhos de grandes devotos que viram tudo na época, né? Um deles, que era um grande mestre de Nyaya, né? Nyaya é a lógica, é um dos 6 darshanas da Índia, né? Vedanta é um darshana, Nyaya é outro darshana, Yoga é outro darshana, Mimamsa é outro darshana, Sankhya é outro darshana, né? Então são 6 darshanas, são 6 escolas filosóficas. Então Sarvabhauma Bhattacharya, que vivia em Jagannatha Puri, ele era o principal propagador de uma desses darshanas, e especificamente de uma escola específica dentro de Nyaya, né? Ele era o principal mestre de Nyaya, que é a lógica, né? O principal mestre de Nyaya, que era a lógica. Ele escreveu um tratado de lógica de Nyaya, que é utilizado até hoje por quem é dessa escola teológica. Jiva Goswami, quando escreve os Sandarbhas, ele recorre a esse livro de Sarvabhauma Bhattacharya para poder sistematizar a forma como ele vai explicar filosoficamente aquilo que está presente no Srimad Bhagavatam, né? Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa assim, erudita e acadêmica, com uma reputação, até hoje a reputação dele é impressionante. E ele, quem atesta que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna? Sarvabhauma Bhattacharya. E outros, né? Como Keshava Kashmir, que também era um outro pândita da época, era muito famoso, ele era inclusive abençoado pela semideusa Sarasvati, né? Então ele atesta também que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Deus, né? O próprio Krishna, né? Agora eu não vou lembrar o nome, talvez a Haridashna lembre, o nome do sannyasi que Chaitanya Mahaprabhu era o líder dos sannyasis, um personalista que Mahaprabhu ele converte para o personalismo Vaishnava, né? Ele também atesta que Chaitanya Mahaprabhu é Deus. Então, Haridashna escreveu: Srila Gorakshora Das Babaji também estava presente com Srila Jagannatha Das Babaji e Bhaktivinoda Thakur. Exatamente, na revelação do Yoga Pita. Eles só conseguiram achar porque Jagannatha Das Babaji ele entrou em Samadhi e ele falou mais ou menos onde era. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur também teve Samadhi e conseguiu encontrar o local. De outra forma,
A coisa assim é bem complicada, porque ao longo dos 400 anos do intervalo, 300 anos, né? Entre 350 anos, entre o desaparecimento de Chaitanya Mahaprabhu e Srila Bhaktivinoda Thakur, o Ganges ele mudou para Kashananda Sarasvati. Se escreveu para cá da banda Sarasvati, não, para Kashananda Sarasvati. Kashananda Sarasvati. E a questão é que o Ganges ele mudou ele mudou o percurso dele, né? Ele mudou o percurso dele. E nessa mudança de percurso, a vila que existia numa margem do rio, ela foi destruída. E aí a vila foi reconstruída na outra margem do rio. E aí ali ficou abandonado por muito tempo. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur é que revela isso, né? Srila Bhaktivinoda Thakur ele é muito importante por vários motivos. Mas um dos motivos é porque ele também pega vários livros dos Goswamis, né, e de Vishwanatha Chakravarti, e ele faz comentários em bengali, né? Ele pega ali o sânscrito, ele traduz o sânscrito para bengali e faz comentários em bengali. Para quê? Para que a população pudesse ter acesso àquele conhecimento, né? Então assim, então vamos lá, vamos ler o verso. É um verso simples, eu já estou aqui me alongando muito, então o verso é o verso 107. Srinata Panditam Prabhura Kriparabhajanam Yanra Krishna Servadeki Vasatri Bhuvana. Srinata Pandita, o 49º galho, foi o amado receptáculo de toda a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos, nos 3 mundos, espantavam-se de ver como ele adorava o Senhor Krishna. Então aqui tem um significado dado por sua divina graça a Sri Bhaktivedanta Prabhupada. Aproximadamente a 2 quilômetros de distância de Komara Hata ou Karma Hati, que fica a poucos quilômetros de Calcutá. Então assim, tem uma vila chamada Karma Hati, que fica a poucos quilômetros de Calcutá, né? A 2 quilômetros dessa vila de Karma Hati há uma aldeia chamada Kanchadapada, né? Kanchadapada, onde morava Shivananda Sena. Shivananda Sena também é uma pessoa assim, muito importante, né? Muito importante. Ele era contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, amigo do pai de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Mishra. E um dos filhos dele, de Shivananda Sena, ele é uma figura assim, muito importante na nossa teologia, né? Ele esse filho dele é Kavi Karnapura. Kavi Karnapura, ele escreve alguns livros assim, que são baseados no samadhi dele, né? Assim, Kavi significa assim, poeta. Só que assim, existem vários títulos de poetas, né? Vários títulos. E Kavi só se dá o título de Kavi para aqueles que são assim a nata, o mais alto. Então Kavi Karnapura, ele recebeu esse título de Kavi porque ele era assim
o grande expoente da poesia devocional, não só do período dele, mas até hoje, assim. Ele escreveu alguns livros assim que são muito impressionantes. Um dos livros que ele escreve, ele está aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Sigoura Ganodesha Dípica. Esse livrinho aqui, ó, Sigoura Ganodesha Dípica, ele fala quem é quem, né? Então, assim, por exemplo, um associado de Krishna, quando ele reencarna na Gaura Lila, né? Assim, uma pessoa que viveu ali a Krishna Lila, né? Ele reencarna ali na Gaura Lila, quem é ele? Né? Então, assim, por exemplo, Ramananda Rai é Arjuna, né? Segundo o Gaura Ganodesha Dípica de Kavi Karnapura, né? Então, Kavi Karnapura, ele vários versos aqui, ele vai revelando assim quem é quem, né? Então, Rupa Goswami é Rupa Manjari, assim vai, né? Ele vai revelando todas essas grandes personalidades, né? Então, esse é o livro. Agora, como é que ele consegue descobrir isso daqui? É o Samadhi. Ele entra em Samadhi e ele consegue identificar essas grandes personalidades. Um outro livro que ele escreve também é famoso, chamado Ananda Vrindavana Champu. O Ananda Vrindavana Champu, ele descreve vários passatempos de Krishna, assim, com as gopis, assim, quando ele era bem jovem, do nascimento de Krishna, assim, e tudo aquilo que ele viu, assim, no seu samadhi, né? Tem um outro também chamado Alankara Kaustuba. Alankara Kaustuba aí já é literatura rasica, né? Literatura que trata do relacionamento de Krishna com Srimati Radharani, né? Ele é um livro muito confidencial, assim, e é muito bonito, assim, é um livro, né? Então, assim, eu dei uma olhada em algumas partes, mas não me sinto merecedor de ler esse tipo de... Então, Kavi Karnapura, ele escreveu vários livros, assim, muitos livros, e todos os livros, assim, em poesia, né? Agora, ele escreve essas poesias em sânscrito. Ele não escreve em bengali, não. Ele escreve em sânscrito, que é para a posteridade. Então, vamos lá. Então, estava falando aqui que ali a poucos quilômetros de Calcutá, né, tem uma vila chamada Karmarati, que a 2 quilômetros dela tem uma outra vilazinha chamada Kantiadapa, onde morava Shivananda Sena, né? Lá ele construiu um templo de Shiragola Gopala. Então tem um templo lá que foi construído por Shivananda Sena, assim, né? Gaura Gopala, né? É um templo de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, Shrinatha Pandita, que é esse que está sendo descrito nesse verso, estabeleceu ali outro templo com as murtis de Sri Radha Krishna. A deidade daquele templo chamava-se Sri Krishnaraya. É muito grande o templo de Krishnaraya, construído no ano de 1708, Shakabda. Então, assim, esse templo aqui é o templo que foi construído por esse Shrinatha Pandita, na mesma vila em que Shivananda Sena construiu o templo de Gaura Gopala, né? E foi construído por um proeminente zamindar chamado Nimai Muliki, de Paturia Gata, em Calcutá. Provavelmente Shrinatha Pandita convenceu ele a construir esse templo, né, a patrocinar esse templo. Então, Srila Prabhupada continua: há um grande quintal em frente ao templo
e há os aposentos residenciais para visitantes e bons arranjos para cozinhar praçada. Todo o quintal é delimitado ao redor por muros muito altos, e o templo é quase tão grande quanto o templo de Mahecha. Os nomes de Srinatha Pandita e de seu pai e avô, e a data da construção do templo estão escritos numa placa. Srinatha Pandita, um dos discípulos de Adwaita Prabhu, então aqui ele começa a revelar quem era Srinatha Pandita, ele era discípulo de Adwaita Prabhu. Foi o mestre espiritual do terceiro filho de Shivananda Sena, que era conhecido como Paramananda Kavi Karnapura. Então, esse Srinatha Pandita, né, que era um discípulo de Adwaita Acharya, né, ele foi mestre espiritual de Kavi Karnapura, que é quem escreveu esses livros. Esse nome aqui, ó, Paramananda, quem deu esse nome para Kavi Karnapura foi o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é que deu esse nome. Chaitanya Mahaprabhu, Kavi Karnapura conheceu Chaitanya Mahaprabhu. Quando Chaitanya Mahaprabhu visita a casa de Shivananda Sena, Kavi Karnapura ele era um bebezinho ainda, era um bebezinho. Devia ter, engatinhando assim, devia ter uns 7, 8 meses de idade. E aí Chaitanya Mahaprabhu se afeiçoou ao menino. E aí o que é dito é que Chaitanya Mahaprabhu, numa ocasião, ele coloca o dedão do pé na boca do menino. Então, assim, isso demonstrando que esse menino ele era uma personalidade assim, uma personalidade especial assim, né? E esse Kavi Karnapura, ele escutou o Mahamantra dos lábios do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, quando visitava a casa de Shivananda Sena, pedia para que Kavi Karnapura, né, Paramananda, cantasse os santos nomes do Mahamantra Hare Krishna. Então ele ficava pedindo, ó, canta. E aí Chaitanya Mahaprabhu ficava assim muito feliz quando ouvia ele pronunciando esses nomes. Inicialmente ele fica um pouco acanhado, não fala, né? E aí Chaitanya fala, tem esse passatempo aqui no Chaitanya, né? Então Srila Prabhupada continua. Supõe-se que foi durante a época de Kavi Karnapura que se instalou a deidade de Krishnaraya. Então o templo começou a ser construído lá e durante o período de Kavi Karnapura que foi instalado. Segundo se ouve dizer, Virabhadra Prabhu, o filho de Nityananda Prabhu, então um dos filhos de Nityananda Prabhu, trouxe de Mushrabad uma grande pedra, na qual esculpiram 3 deidades, a saber, a Vigraha Radha Vallabha, de Vallabhapura, a Vigraha de Shamasundara, de Kadadharra, e a Vigraha de Sikrishnaraya, de Kanchadapada. Então está explicando aqui que o filho de Nityananda Prabhu trouxe uma pedra para essa região. Dessa pedra foram esculpidas 3 vigrahas. E aí Srila Prabhupada ele revela que uma dessas é essa vigraha, essa deidade de Sikrishnaraya, né? De Sikrishnaraya. As outras 2 também foram instaladas em outros templos ali, né? A casa de Shivananda Sena ficava às margens do Gange, perto de um templo quase em ruínas, um templo muito antigo que estava em ruínas. Consta que o mesmo Nimai Mulik de
de Calcutá viu esse templo de Krishnaraya em ruínas quando ia para Benares. E depois disso construiu o templo atual. Então, esse Nimai Mulik, ele reconstruiu esse templo. Então é isso, né? Então aqui é um dos galhos, né? É esse Srinata Pandita, e aí a gente começa a entender. Srinata Pandita é discípulo de Advaitacharya e é mestre espiritual de Kavi Karnapura. Então, vamos parando por aqui. Agradeço a todos. Om Gyana Timirandasya Gyananjanak Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptanya Nabutale Soyam Rupaha Kadam Aryan Dadati Swapadam Tikam Bandeiran Siguru Silta Padakamalan Siguru Vaishnavancha Sirupan Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitam Tansadivan Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devan Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Seveshakam Vitascha Re Krishna Karuna Sindhu Janabandura Agapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrinda Vaneshvari Vishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namam Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine Vanchakal Patarobhyacha Kripasindu Vyevacha Patitanam Pavani Bio Vaishnavi Bio Namo Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no Gaura Ganodesha Dipika. Ainda tem mais uns minutinhos aí, né? Eu falei assim, na verdade, assim, Ramanandaraya, ele é a junção de Arjuna com Lalita, né? E assim, tem essas personalidades assim, tem as junções, né? Tem são fundidos, né? Mas não tem aqui Srinata Pandita. Vamos ver aqui Shivananda Sena. Engraçado, Kavi Karnapura não revela quem era Shivananda Sena. Bom, vou ter que procurar, depois eu boto aqui nos comentários. Então é isso. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Olha só, esse Murari Gupta que eu descrevi, segundo Kavi Karnapura, Murari Gupta é Hanuman. Isso é impressionante. É Hanuman. Shivananda Sena. Shivananda Sena é Viradevi. Viradevi é uma das... É uma golpe. Né? É uma golpe. É uma golpe. Eu achei aqui. Agora, Kavi Karnapura, ele não revela quem ele era. Isso aqui é interessante, né? Ele não... Ele é comum, né? Assim. Ó, Ramanandaraya. Ramanandaraya é Arjuna com Lalita, né? Então, vamos lá, Marcelo Magalhães faz uma pergunta aqui. Samadhi equivaleria ao que os budistas chamam de Nirvana? Como podemos alcançar o Samadhi? É uma boa pergunta. Não é a mesma coisa que Nirvana.
Não é a mesma coisa que nirvana. São dois estados, da mente, da inteligência, da consciência da pessoa. São dois estados de consciência. Né? Então, assim, o nirvana do budismo é o estado de nir, não, negação. Vana, não sentir mais. É o estado em que a pessoa ela não é mais mentalmente, ou na sua consciência, não é mais afetado pelo mundo material, não é mais afetado pelas dualidades do mundo material, não é afetado mais pela a falsa felicidade e o sofrimento material, etc. Né? É um longo processo em que você vai fazendo meditação e vai abrindo mão de toda uma série de apegos a esse mundo material. Chega um momento que o mundo material internamente ele não te afeta mais. Esse é o nirvana. Né? É o nirvana. É quando você não tem mais esse sentir. E aí é quando você alcança a verdade, né? Segundo o budismo. Né? O estado de nirvana, para o budismo, ele não é o estágio último. Ele é um estado anterior ao estágio último, que é sunyata. Sunyata, então, primeiro você não sente mais. Depois, em sunyata, sunyata significa cessar a existência. Você deixa de existir enquanto indivíduo. Né? Você deixa completamente de existir enquanto indivíduo. Você se funde na verdade, nem se funde ao universo, você deixa de existir. Prabhupada, ele fala que isso daí é suicídio espiritual. É você buscar deixar de existir. Né? É ainda mais radical do que a proposta de Shankaracharya, que é se fundir ao Brahman pessoal. Então, assim, sunyata é o vazio. É assim, você deixa completamente de existir. Né? Porque a teologia budista ela fala que nada existe. Né? Nada existe. Que essa caneta aqui não existe, essa roupa não existe, a porta ali não existe, nada existe. Isso é tudo ilusão. É tudo ilusão. Tudo ilusão. Né? Que você também não existe, nada existe. Tudo é a inexistência. Né? Tudo é a nada. Porque não, assim, a Charadeva Hridayananda Maharaj dá o seguinte para Nirvana: Nir significa sem, é negação. Esse é o termo sânscrito, Nir. Assim como no sânscrito também net é não é, net é não é. Então, Nirvana está ligado à corrente de nascimentos e morte. Porque no momento que você chega no Nirvana, você alcançou o desapego. Então você não vai nascer mais. Você não vai reencarnar mais. Porque a reencarnação, ela depende do teu desejo de desfrutar. Então, quando a pessoa chega nesse estado de Nirvana, que é o estado de não sentir mais, é o estado de não mais ser afetado, ele abandona o corpo naquele estado, ele não, em tese, ele não vai nascer mais. Por quê? Porque a mente dele não quer mais desfrutar desse mundo material. Não tem nem apego nem aversão a esse mundo material. Nada. Né? Porque tanto o apego quanto a aversão, ela te prende a esse mundo material. Então, assim, esse nirvana é o estágio anterior à sunyata. Né? Sunyata do budismo, né? Que é o estado de vazio. É o vazio. Então, assim, o budismo fala que nada existe. Tudo é inexistente.
Tudo é inexistente, eu não existo, você não existe, o computador não existe. Essas palavras que eu estou falando aqui são inexistentes, o conceito de Deus é inexistente, fome é inexistente, tudo é inexistente. E que a meta da vida é você ir para esse vazio, ou seja, deixar de existir. Né? Aí existe uma coisa que é muito interessante, né? Porque assim, o budismo tem várias correntes de budismo, mas tem uma corrente do budismo da qual esse Dalai Lama faz parte, né? Que é a escola Theravada, etc., em que existe um conceito chamado conceito do Bodhisattva. Né? Bodhisattva, o Bodhisattva, ele é aquela pessoa, né? Quando você alcança o Nirvana, aí você se torna um Buda, né? Você se torna um Buda, porque você desenvolveu o Budi, né? Então, assim, o conceito do Bodhisattva é o seguinte, que, segundo o budismo Theravada, existem entidades vivas, né, que alcançam o Nirvana e chegam nessa iluminação. Né? E aí, ele, antes dele se fundir com o vazio, ele opta por continuar reencarnando aqui nesse mundo para poder salvar as pessoas que estão presas a esse mundo. Esse é o conceito do Bodhisattva. Por isso que, segundo o budismo Theravada, tem lá esses Budas assim, que vão reencarnando, né, para poder salvar as pessoas. Agora, é interessante por quê? Porque tem um pensador, né, que é o Dr. Kapur, ele numa outra obra dele, ele questiona exatamente isso, né, sobre esse conceito do Bodhisattva. Por quê? Porque, segundo a filosofia budista, nada existe. Nada existe. Né? Então, assim, o mundo não existe, eu não existo, você não existe, né? E o próprio Bodhisattva, segundo o budismo, também não existe. Então, o Bodhisattva, ele está salvando quem de quê, se nada existe? Então, se o Bodhisattva, ele opta por ficar aqui para salvar as pessoas, e o conceito filosófico budismo, teológico budismo, é de não existência, de que nada existe, então ele fica aqui para salvar quem de quê? Essa é uma contradição, né? Essa é uma contradição, né? Agora, o próprio impersonalismo de Shankaracharya, ele é muito próximo do budismo, tanto que Ramanujacharya ele acusa ali Shankaracharya de fazer um budismo disfarçado, né? no seu Sribhasya, né? Que é o comentário de Ramanujacharya ao Vedanta Sutra. Né? Então, assim, não, Siddhartha Gautama não fez essa proposição de Bodhisattva. Isso aí é do budismo Theravada. Isso é do budismo Theravada. Porque o budismo ele foi se modificando, né? Ele foi se modificando. Isso vem posteriormente. Eu só citei esse conceito de Bodhisattva porque é o budismo que é mais conhecido aqui no Ocidente. Que é esse budismo que é tibetano, né? Que vem do Tibete e etc. Né? Então, assim, Ramanuja, por quê? Porque o conceito que Shankaracharya ele propõe, ele é muito parecido com o conceito do budismo. É muito, mas muito parecido com o conceito do budismo. É o quê? É a negação da realidade. É você negar que o mundo material ele toma emprestado o conceito de ilusão, né? Mas ele elabora mais. Mas diferente dos budistas que dizem que nada existe, Shankaracharya disse que tudo que existe, na verdade, é Brahman. Então, enquanto que os budistas, eles falam que a meta da vida é você chegar em Sunyata, ou seja, a não existência, né? A meta dos impersonalistas ou Mayavadis é você se fundir no Brahman pessoal. Né?
é também anular a existência, mas você vai continuar existindo, né? Enquanto que no budismo você cessa completamente a existência, no Advaita Vedanta você cessa a existência individual. E aí você se funde nesse Brahman pessoal, etc. Essa aqui é a meta. Então, assim, os dois conceitos são muito parecidos, os métodos são muito parecidos, o tipo de meditação também é muito parecida, né? Também é muito parecida, né? Mas o que é importante é que Shankaracharya ele pega a teologia budista e ele refuta a teologia budista e baseia a sua teologia nas Upanishads. Então ele restabelece a autoridade dos Vedas, né? Ele restabelece a autoridade dos Vedas. Isso é muito importante, porque 200 e poucos anos depois que Shankaracharya esteve nesse mundo, não existia mais budista na Índia. Todo mundo assim, não, essa teoria aí Shankaracharya já refutou, né? Mais tarde, um pouquinho depois, assim, lá para o ano 1000 e alguma coisa, Ramanujacharya, ele refuta Shankaracharya. Então, assim, bom, então, ok, Marcelo? Então, a primeira coisa, esse nirvana é o estado de não sentir. Esse estado de nirvana, ele está ligado a essas duas teologias, budistas, a budista, e não com esse termo, que é ao Advaita Vedanta. Agora, o que é Samadhi? Samadhi é um estado de consciência em que é um estado de consciência em que a tua consciência ela não fica mais, você não vê mais as coisas que você vê com os olhos materiais, você passa a ver com os olhos espirituais, né? Então, por exemplo, no caso do yogi, aquele que pratica o sistema Ashtanga Yoga, quando ele entra no Samadhi, ele tem acesso ao Paramatma. Então ele vai enxergar o universo sob a ótica do Paramatma. Ok? Se ele for um personalista, um Vaishnava, ele vai ver e vai entender que o Deus está dentro e está inerente a tudo. E aí ele entra em Samadhi e ele consegue ver todas as coisas. Se ele for um impersonalista, a chance é ele se confundir. Quando ele chega nesse estado de Samadhi, ele vê o Paramatma e aí ele acha que ele é o Paramatma. E aí ele acha que ele é Deus, aí começa todo um problema, né? Mas não é isso que eu ia falar. Agora, no caso dos Vaishnavas, que também entram em Samadhi, né, grandes acharyas Vaishnavas, eles entram em Samadhi, eles conseguem ter visões do mundo espiritual. Eles conseguem visualizar, é chamado Pratyaksha, né? Pratyaksha, né? Pratyaksha Avagadharmyo Susukams Kartum Avyayam. Isso aí está num verso da Bhagavad Gita chamado Raja Vidya Raja Gurya Pavitram Idam Uttama Pratyaksha Avagadharmyo Susukam Kartum Avyayam. Então esse é um verso importante que ele vai descrever como é que é o processo de Bhakti Yoga, processo de você praticar Bhakti Yoga. E esse verso ele diz que Bhakti Yoga é o rei do conhecimento, Raja Vidya. E aí ele fala assim, Raja Guryan, e é também o mais confidencial. É mais confidencial porque para você entender você tem que ter a misericórdia de Krishna, você tem que ter recebido Bhakti Lata Vidya, senão você não vai entender. Então assim, o processo de Bhakti Yoga ele requer o Adhikara, né, que é a qualificação. E a qualificação de Bhakti Yoga é você ter recebido
essa misericórdia de um devoto puro, que é o que a gente recebeu, né? Então, ali, mais tarde, nesse verso, ele vai falar que esse conhecimento, que é o rei do conhecimento, é o conhecimento, o maior conhecimento e o mais confidencial, ele dá para a pessoa que pratica, né? Ele é um processo de dar-me-o, né? E ele fala ali, ó, pratyaksha dar-me-o. Ele é um processo de dharma que ele dá a percepção direta da realidade, dar. Ou seja, aí está descrevendo o que? O samadhi. Ele propicia ao praticante a percepção direta da realidade espiritual. Aí o último, Sussukankatum Avyayam. E ele dá muito prazer de ser praticado. Diferente, por exemplo, do processo dos impersonalistas, que é você negar tudo, aí você faz muitas austeridades. O processo de Bhakti Yoga, ele é feliz e dá muito prazer. Ele é feliz, te dá muito prazer, e ele te dá a percepção direta da realidade espiritual. É o que esse verso da Bhagavad Gita, Raja Vidya, Raja Gurya. Procura ali, Marcelo, dá uma lida assim no significado de Srila Prabhupada, que é muito importante. Então, assim, como chegar nesse estado? Praticando o processo da consciência de Krishna. É praticando o processo da consciência de Krishna. É ali, ó, cantando as tuas voltas de japa todos os dias, no mínimo 16 voltas de japa. Mas mais tarde você vai cantar uma quantidade maior. É você adorar a deidade, é você estudar as escrituras, é você se associar com os devotos do Senhor, com os outros devotos, né? Principalmente com devotos puros. E aí, com o tempo, você vai praticando esse processo. Todo esse processo está descrito num livro de Vishwanatha Chakravarti chamado Madhurya Kadambini, que nada mais é do que um resuminho, é um livrinho fininho, do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, que ele vai descrever ali quais são as fases do serviço devocional, né? O Samadhi, ele acontece ali depois de uma etapa, depois que você passa ali de ruti, né, que você começa a sentir gosto, você já tem que ter chegado no estado de nista, é o estado que você está fixo, né? E aí você está ali, quando você está entre bhava, né, quando você já está ali no limite de prema, aí você vai entrar nesse estado de samadhi. Então, esses livros desses associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, isso não são coisas que eles fizeram assim da cabeça deles, não. Isso é resultado do samadhi deles. Mesmo Sri Chaitanya Charitamrita, é ali o resultado da pesquisa de Krishnadas Kaviraja nos diários de Murari Gupta e de Swarupa Damodara Goswami, mas é também ali confirmado pelo samadhi que ele tinha, né? Pelo samadhi. É confirmado pelo samadhi. Esse é o ponto. Então, assim, esse é o ponto. Então, Haridashana escreveu também: o budismo que começou rejeitando o hinduísmo, hoje o budismo se veste do hinduísmo. Tem Salvador, tem céu. É porque ele foi se adaptando, né? E principalmente o budismo chinês ali, ele se modifica, né? Mas tem budismo ainda tradicional no mundo, assim, principalmente ali na região do Vietnã, ali, né? Na região de Myanmar também tem ali o budismo, o pessoal chama de Hinayana, né? Pequeno veículo, mas na verdade não é pequeno veículo, né? É o pessoal do Mahayana que chama, né? Eles foram fazendo sincretismo, várias coisas, né? O budismo foi modificando, tem muitos tipos de budismo, Então é isso. Todas as glórias Srila Prabhupada. Tenha um domingo abençoado. Hare Krishna. Hoje
Hoje tem uma comemoração, que é a comemoração dos 40 anos da instalação de Jagannatha Baladeva e Subhadra no templo do Rio de Janeiro, no templo na ISKCON Rio de Janeiro. Então aqueles que puderem ir, eu estava me programando para ir, mas infelizmente eu não posso, porque aconteceu uma questão aqui, eu tenho que dar uma atenção nisso. Eu iria, mas eu não posso ir, ok? Então aqueles que puderem ir. Outra coisa, Purusharthana Maharaj, ele vai, a qualquer momento, ele vai lançar um livro que é uma biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Ele fez uma extensa pesquisa de todas as principais biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu e as biografias dos associados Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vai fazer um livro, é um livro grande. Ele não sabe exatamente se ele vai fazer um livro só, bem volumoso, ou se ele vai fazer 2 livros menos volumosos, mas é assim, é uma obra impressionante. A qualquer momento o Purusharthana Maharaj vai lançar esse livro e vai ser excelente para ISKCON, tá bom? Então, todas as glórias, Srila Prabhupada, muito obrigado por todos aí. Hare Krishna.